Nós trouxemos para a nossa reflexão hoje, do Livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala sobre as leis morais, e o assunto é justiça e direitos naturais. Na questão 873, Allan Kardec pergunta assim: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, se ela já vem, né, conosco, ou a gente aprende, né? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, a gente pode notar que desde a infância, quando a gente se sente injustiçado, a gente chora, né? Nas crianças a gente percebe muito isso. É porque a gente já vem com ela, né? Esse sentimento é da natureza. E então por quê? Porque Deus pôs isso no coração de todos nós. Por isso que às vezes acontece da gente conhecer pessoas que não têm muito estudo, né? Que não teve oportunidade de estudar, mas tem um senso de justiça muito grande, né? Então, não é do conhecimento que é adquirido, mas sim a gente já traz no nosso coração. Aí na questão 874, Kardec pergunta assim: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Então ele está questionando, né? Mas então por que essa justiça, às vezes, conforme a pessoa que está analisando, pensa de formas diferentes, né? Um acha que é assim, o outro acha que é assado. Aí os espíritos responderam assim: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, essa justiça a gente mistura, né, com as nossas paixões ainda. Por isso que, muitas vezes, o que a gente acha, o outro não acha que é justo, né? Então, tem essa divergência. É porque a gente mistura essa injustiça, então, com as paixões que a gente tem de dentro de nós. Aí, na questão 875, Kardec pergunta assim: como se pode definir a justiça? Né? O que é a justiça? E a resposta dos espíritos: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, a partir do momento que a gente respeita o direito do outro, nós estamos fazendo a justiça, né? Essa é a definição dos espíritos. Aí, na mesma pergunta, ele continuou com uma outra pergunta: o que determina esses direitos? Né? O que é esses direitos? E a resposta foi a seguinte: duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres,
elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as nossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, nós temos, na realidade, na nossa vida, né, na nossa sociedade, uma mistura da lei natural, que a gente já vem com ele no nosso coração, com a lei humana, né? Então, por isso que tem que ter sempre, né, o poder legislativo para ir melhorando essas leis, porque tem as leis humanas que vai de acordo com o costume da época, né? E os espíritos aqui até falaram, pode ver, nossa lei hoje está bem diferente daquela lei da Idade Média, né? Coisas que naquela época a gente achava que era natural, hoje já se acha que é absurdo. Por quê? Porque as pessoas, né, a humanidade vai evoluindo e aí vai percebendo, né, qual é essa lei que vai mais de encontro com a lei natural. A gente vai percebendo, né? Por isso que tem essas diferenças e sempre a gente tem que estar renovando as nossas leis, porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai vendo, né, aquela parte que ainda não estava de acordo com a lei natural, né? Estava mais de acordo com o costume da época. E os nossos costumes também vão melhorando, né, conforme o nosso entendimento. E também os direitos, né, nem tudo acontece nas leis, né? Tem muitos atos que a gente já faz sem precisar de lei, né? Na questão 876, Kardec pergunta assim: fora do direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, fora essa lei humana, né? Qual que é, então, essa lei natural, né? Qual a base da justiça? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, essa lei, né, natural, né, a justiça conforme a lei natural, é de acordo com o que Cristo nos ensinou, né? Para a gente ver como a gente gostaria que fosse, se fosse a gente. Então, a gente vai fazer dessa forma para o outro, né? Essa é a forma mais justa que a gente tem como acertar na nossa justiça, porque Deus
colocou no nosso coração essa vontade de ser respeitado os nossos direitos, né? Então, todo mundo tem essa noção de como que a gente gostaria que o outro nos respeitasse, os nossos direitos, né? Então, se a gente sabe como que a gente quer ser respeitado nos nossos direitos, a gente tem que fazer isso para os outros. Assim, a gente vai estar praticando a verdadeira justiça. E aí tem um comentáriozinho de Allan Kardec. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, essa, né, é a parte mais importante da religião cristã, que é você tomar como direito pessoal aquela, né, por o direito do próximo também, né? Assim a gente vai estar vivendo realmente essa justiça. Aí nós trouxemos do Evangelho Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, com as explicações do Espírito de Emmanuel, a lição 46, que chama Quem és? Tiago anotou no capítulo 4, versículo 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, nesse capítulo 4, no versículo 11 e 12, Tiago, então, fala sobre esse hábito que nós temos de julgar os outros, né? E ele, então, aconselha a não falarmos mal um dos outros. E que quem fala mal do seu irmão está falando mal da lei e julgando-a. E se nós julgamos a lei, então não estamos obedecendo a lei, mas julgando, né? Aí ele adverte, nesse versículo 12, né? Que há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. E aí ele pergunta, né? Tu, porém, quem és que julgas a outra? Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Então, que a gente deveria prestar muita atenção, né? Antes de emitir opinião sobre a incorreção alheia, as coisas que os outros fazem de errado, né? Porque a gente é danado para julgar, olhar, já julgar e apontar, né? Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Então, Emmanuel diz assim, que esse julgamento que a gente faz, né, sobre o que o outro está fazendo errado, pode trazer um desastre muito maior do que o próprio ato.
Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. E agora ele vai falar sobre, às vezes, alguma função que você exerce e que você tem que fazer, esse julgamento. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Se você é um administrador, você tem que prestar atenção no que o outro fala, no que o outro faz, para poder corrigir, se precisar, para que a máquina do trabalho possa transcorrer normalmente. Um magistrado pago pelas economias do povo é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Então, quem trabalha como juiz, ele tem que também fazer o teu trabalho, analisar, ver aquele problema, se está trazendo problema para a sociedade, ou está trazendo paz para a sociedade, para que a sociedade tenha saúde, para poder a vida continuar normalmente. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Então, essas pessoas que precisam fazer isso, elas também têm essa responsabilidade muito grande. Então, eles sofrem por isso também. Porque a decisão deles pode ser certa ou errada. E conforme a sua decisão, pode melhorar ou piorar a situação. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Agora ele está falando a nós, que não somos administradores, não somos juízes e queremos julgar o outro. E apontar o erro e falar o erro, dos outros. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Então é o conselho de Emmanuel, Quando a gente deparar nessa situação, que muitas vezes até alguém vem e pergunta para você: olha, fulana, o que você acha? Olha, está acontecendo isso, isso, aquilo. E você, muitas vezes, emite a tua opinião, julga. Mas ele está falando aqui, antes de você abrir a boca, faça essa pergunta para você. Será que esse assunto é de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Se a gente fizer essas perguntas para nós mesmos, antes de emitir qualquer opinião, antes de apontar o dedo para qualquer pessoa, a gente vai poder pensar melhor no que vai falar, ou às vezes,
quem sabe é até melhor se calar, né? Não falar nada sobre o assunto. Aí nós trouxemos uma história hoje do livro Conte Mais, do volume 4. Esse livro é um livro que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul preparou para os evangelizadores, né? Para histórias para contar na evangelização infantil e juvenil, né? A história chama-se Uma Grande Lição. Então, diz que numa cidade da Arábia, tinha um velho sábio chamado Al-Bessan, que era assim, muito sábio, e todos prezava muito a opinião dele, porque ele sempre dava aquelas opiniões mais sensatas, né? E aí vinha gente de tudo quanto é lugar, dos países vizinhos, dos lugares da sua pátria também, vinham homens, mulheres, né, para procurar e consultar sobre diversos assuntos. Ele ouvia com paciência, né, todas as pessoas e também, por fim, dava uma opinião que era sempre aceita, né, como se fosse uma sentença de juiz. Aí um dia foi até ele 2 homens. Um trajava-se assim, bem, né, com roupas elegantes, muito altivo. Ele inspirava assim confiança e respeito. E o outro, ao contrário, era todo andrajoso, vestia roupas rasgadas, né? Tinha uma aparência atoleimada, né? E as pessoas, só de olhar assim, se sentia um mal-estar, né? Uma inquietação. Aí o homem rico, né? Falou assim: sábio Al-Bessan, encontrei este homem no caminho, estava gemendo e me pareceu ferido. Levei-o para minha casa e ali esteve durante 60 dias, tendo o melhor tratamento possível. O desconhecido fez uma pausa, né, notando a simpatia dos outros ouvintes, né, que estavam lá interessados no assunto. E continuou, aí ele continuou. Agora, ele não quer sair de minha casa sem que eu lhe dê um camelo, 30 moedas e 100 de tâmaras. Al-Bessan ficava em silêncio, mas as pessoas que estavam assistindo, ouvindo, cada um falava uma coisa, né? Ah, ele é ingrato, é um explorador. E o outro dizia assim: não há homem injusto como esse. Aí o outro dizia assim: foi tirado da estrada. Se o homem não tivesse socorrido, teria morrido. E ainda quer explorar o seu benfeitor. Mas Al-Bessan falou assim: silêncio, vamos ouvir a explicação do hóspede. Ante o espanto de todos que estavam ali no recinto, acrescentou: ordeno-te, fala, agora é a tua vez. O árabe atoleimado, fazendo um salam aleque, disse humilde. Salam aleque é um cumprimento, né, dos árabes. Praza aos céus que eu encontre justiça. Meu nome é Issar, o tolo. E por isso eu nunca tenho razão. Quer dizer, todo mundo já chamava ele de tolo, né? E não dava muita bola para ele, não. De fato, este homem me levou para a sua casa, e tudo quanto ele disse é verdade. Aí as pessoas que estavam ali, todo mundo já começou a murmurar, né?
Um dizia: é incrível a desfaçatez do andrajoso. Como Aubesan podia admitir tal descaramento? Assim pensavam os que assistiam à cena, sem se animarem, contudo, a emitir qualquer opinião. E Saro, o tolo, continuou: entretanto, eu tinha um camelo, e o camelo ficou na casa dele. No alforge havia 200 tâmaras e 60 moedas de prata. Quer dizer, na bolsa, né, que estava no camelo, tinha 200 tâmaras e 60 moedas de prata. Aí, nessas alturas, o pessoal que estava ouvindo, todo mundo fez silêncio, né? O interesse crescia em torno do que o Isar estava dizendo. Aí, com o novo Salamaleque, ele continuou: sábio Aubesan, estou pronto a deixar 30 moedas e 100 tâmaras pelo meu tratamento, mas quero levar outro tanto e o meu camelo. Então, ele dividiu as moedas e as tâmaras, né? Ele queria deixar metade para o benfeitor e ele queria levar o restante para ele, e o camelo também. Isar calou-se, e todos olharam para o árabe de porte altivo. Estava de cabeça inclinada, envergonhado. Então, envergonharam-se também pelo juízo precipitado que haviam feito. E o sábio Aubesan deu a sentença: este caso não tem importância nem dificuldade, disse ele. Isar levará o camelo, as 30 moedas e as 100 tâmaras. E o seu benfeitor ficará bem pago dos trabalhos que teve. A audiência estava finda. Aubesan recolheu-se aos seus aposentos e quantos ali estavam saíram meditando na grande lição recebida. Então a gente muitas vezes faz igual esses que estavam assistindo, né? Não ouviu toda a conversa e já começou a falar, né? A dar opinião, a apontar com o dedo o que estava errado, né? Mas depois que ouviu toda a conversa, a opinião foi se modificando, né? Então, é essa o nosso estudo de hoje, para que a gente possa pensar um pouco, né, quando a gente estiver assim prestes a dar alguma opinião, fazer algum julgamento, né, pensar um pouco, né, sobre esse conselho que Emmanuel nos dá, né? Vamos fazer essa pergunta: será que este assunto é de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Né? A gente também comete tantos erros, não é mesmo? Como que a gente poderia julgar o outro? Então é essa a nossa lição de hoje. Vamos novamente fazermos a nossa prece, elevarmos os nossos pensamentos em agradecimentos a Jesus. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estes momentos de reflexão que pudemos ter, pois sabemos, Senhor, que ainda temos tantas paixões dentro de nós e que essas paixões deixam a nossa justiça a desejar. Mas que possamos, Senhor, a cada dia, compreendendo cada vez mais os vossos ensinamentos, melhorarmos
nessa justiça que fazemos, que nós possamos lembrar de vossas lições, de fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Pedimos também, Senhor, aqueles irmãos que sofrem, que estão nos leitos de hospitais, em suas casas convalescendo, aqueles, Senhor, que estão muitas vezes bem de saúde, do corpo, mas ansiosos, doentes da alma. Que todos possam ter em Ti, Senhor, a esperança, a fé em dias melhores. Agradecemos também, Senhor, pelos nossos benfeitores, que tanto nos velam, que nos acompanham no nosso dia a dia e estão trabalhando para que essas dificuldades possam ser aliviadas. Pedimos então, Senhor, que continue nos ajudando nesta caminhada para que possamos melhorar a cada dia. Continue nos ajudando hoje e sempre. Que assim seja.